Jeremias 17, o verso 5 em diante, vai dizer assim, um texto bem interessante. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Mas bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. O Senhor ainda diz, verso 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente o corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Até aqui. Você pode perguntar para quem está do seu lado, você é árvore ou você é arbusto? Uma pergunta retórica, para você pensar a respeito da vida, e eu creio que nós estamos aqui entre muitas árvores. É interessante, esse texto me faz lembrar, sim, a temática proposta para essa noite: honre a sua origem. Nós podemos talvez perguntar, honrar a origem, então eu preciso honrar a minha família? Antes disso, a minha parentela, honrar a minha cidade natal, honrar a minha herança religiosa? Não, antes. A tua origem é em Deus. Nós entender que Deus nos planejou, Deus nos criou. É aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós honramos a origem quando nós somos e vivemos e caminhamos nessa vida de acordo com o projeto de Deus. E baseado nesse texto que nós lemos, só tem uma maneira de se fazer isso. É quando as raízes estão conectadas ao ribeiro. São várias passagens na Bíblia que nós vamos ver essa figura de linguagem. O ser humano como uma árvore e Deus como um ribeiro. Ou seja, não tem como viver a plenitude sem estar enraizado e recebendo essa seiva que vem de Deus. Honrar a nossa origem é isso. A nossa origem em Deus. É voltar lá para Gênesis 1, quando o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Um teólogo, filósofo cristão, chamado Agostinho, ele já dizia, Senhor, fizeste-nos para ti e não encontraremos descanso para a nossa alma, a não ser em ti. Esse é o nosso propósito. E baseado nesse texto, nós podemos enxergar de uma maneira muito clara que todo ser humano vai escolher dois estilos de vida para se viver. Ou árvore, ou arbusto. Ou é árvore, ou é arbusto. Aos olhos de Deus. Interessante porque quando o profeta Jeremias ele está dizendo, em nome do Senhor, e como nós lemos, foi bem claro, assim diz o Senhor, não é uma concepção humana, não é uma concepção de heróis, de pensadores, de cientistas, é uma concepção de Deus. E o Senhor inicia dizendo, olha, maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo, que confia na sua humanidade, que se acha
e acha que apenas se estruturando em si, no seu saber, no seu intelecto, nas suas habilidades, ele é autossuficiente. Não, maldito. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque ele mesmo se torna o seu Deus. Não. A consequência também é tão desastrosa, porque vai dizer, será como arbusto solitário. Presta atenção. Você já viu arbusto? Eu fico imaginando, lá na região do Oriente Médio, onde todas essas cenas bíblicas aconteceram, de vez em quando você vê mesmo, no meio do deserto, um arbusto seco, e está lá, isolado no meio do nada. E o texto está dizendo isso, arbusto. Arbusto não dá fruto, não alimenta ninguém. Arbusto não oferece sombra, não alivia o calor de ninguém. Arbusto nem madeira dá para construir algo que seja útil. O texto está dizendo, isso é um arbusto. E não um arbusto como muitos outros arbustos, é um arbusto solitário, porque é isso mesmo. Ele não beneficia ninguém e vive num vazio. Não constrói relacionamentos duradouros. E ainda o texto diz, vive no deserto, lugar árido e infrutífero. E a consequência é uma só, não verá o bem maior, o favor do Senhor, aquilo que agrada o coração do Criador, não verá. Mas é claro, hoje é noite de festa, eu não quero falar sobre o arbusto, mas eu quero falar a partir do verso 7, porque o texto vai dizer que tem um outro tipo de gente, e nós hoje estamos celebrando isso. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se perturba e nem deixa de dar frutos. Como é lindo nós encontrarmos pessoas, árvores frutíferas. Você caminha com ela e você percebe que a confiança dela está no Senhor. Ela reconhece que é dependente de Deus. Ela reconhece que ela não se basta. Ela reconhece que é alguma coisa, porque vem um nutriente de um lugar muito melhor. Como é bom esse tipo de pessoa que reconhece que nasceu para um propósito, que não vive por acaso, que não caminha para vários rumos sem direção, mas sabe que o Criador fez para um propósito nobre e luta para cumprir isso, vive para cumprir isso. A sua agenda, o seu gastar de energia, o seu gastar de recursos tem uma direção, tem um propósito, sabe para onde vai, sabe a quem quer agradar. E nós louvamos a Deus porque nós conseguimos ver isso na pessoa do nosso pastor, do meu pai, a qual eu amo. A consequência, nós também vamos ver. Porque o texto vai dizer que essa pessoa, ela é bendita, ela é feliz, ela é bem-aventurada, ela confia no Senhor. Então, na figura de linguagem da árvore, vai dizer que ela é uma árvore frondosa. Ela dá sombra para aqueles que caminham cansados no sol escaldante. Ela dá fruto. E ela pode dar madeira. Totalmente diferente do arbusto. E o texto vai dizer que não é uma árvore apenas de aparência. Não é uma árvore apenas que parece ser frondosa, mas não tem raiz e qualquer vento derruba. Não, tem raiz. E as suas raízes recebem a seiva do ribeiro. Isso fala de estrutura. Isso fala de onde recebe os nutrientes que a fazem realmente a ser uma bênção para aqueles que estão ao redor. Interessante, o texto vai dizer que esse tipo de gente, na figura de linguagem, esse tipo de árvore, não receia quando vem o calor. Não receia quando vem os dias difíceis, porque vem para todos.
os dias de lágrimas que vêm para todos, os dias de traição que vêm para todos, os dias de calúnias que vêm para todos, mas essa árvore que recebe a seiva de Deus não tem medo daquilo que pode a prejudicar, porque sabe aonde está plantada, sabe aonde estão as suas raízes. A Bíblia o tempo todo vai falar a respeito disso, porque às vezes nós pensamos que heróis e heroínas da fé são aqueles que não viveram dias difíceis, não tiveram dificuldade, mas você vai ver que desde o início, todos aqueles que foram relevantes, fizeram a diferença, passaram dias difíceis. Você pega um José, é traído, é vendido, é caluniado, é escravizado, mas como Deus tem um propósito, ele firma suas raízes em Deus, frutifica. Você pega um Moisés, onde o próprio povo se levanta contra ele, o povo que ele ama, que ele lidera, que ele tira da escravidão para levar para a terra prometida, se volta contra ele, mas ele está lá, firmado no Senhor. Você vê um Neemias que enfrenta um Sambalate, um Tobias, um Gesem, todo tipo de perseguição, mas ele está focado fazendo uma grande obra, porque as suas raízes estão no ribeiro. E eu louvo ao Senhor pela vida do meu pai, porque eu sei que já passou dias difíceis. Foi falado aqui um pouquinho do tempo lá nas missões em Minas Gerais, né? 4 anos em Itaí, mais 7, 8 anos em Araxá, 12 anos em Minas. E às vezes eu paro para observar algumas fotos daquela época. Tem até uma ali, se você puder colocar. Tem coisas que eu fico me perguntando, né, a respeito daquele tempo, porque tem fotos que mostram uma miséria, uma pobreza, mas essa foto é o meu aniversário. É o quê, mãe? Uns 2, 3 anos? 2 aninhos. 2 aninhos. Tem algumas incertezas, mas tem algumas certezas, né? Qual é a incerteza? Até hoje eu não descobri qual é a temática dessa festa. Porque no bolo tem Branca de Neve e 7 anões. Ali nos refrigerantes tem tio Patinhas. Lá atrás, no parabéns, é ursinho. Os chapeuzinhos são de palhaço. Eu imagino, claro, né? Eles estavam fazendo o melhor. Dias difíceis, mas aniversário do filho, acho que pega um pouco de coisa aqui, um pouco ali. E não importa a temática, né? Às vezes eu rio com meu irmão a respeito desse Branca de Neve, mas esquece. Isso é incerteza. Mas eu tenho algumas certezas. Olha bem para essa foto. Olha bem para essa foto. Vale de Jequitinhonha é terra difícil, é terra árida, terra de pobreza. Mas está ali entregando um presente para o filho. Vê se tem olhar de desespero nesse homem. Deu o seu melhor. Por quê? Porque ele sabe o chamado, sabe que aquele que envia é que sustenta, é que fortalece, é que renova. Dá uma olhada nessa mulher. Olha só a olhada que ela está dando para ele. Tem solteiro aqui? Cadê os homens solteiros? Menino CTM aí, ó, vocês estão solteiros? Casa com uma mulher que olha desse jeito assim, tá? É. Tem amor, tem carinho, tem graça, tem bondade. Sabe por quê? Porque é isso. É a árvore que está bem enraizada junto ao ribeiro. Não tem pavor. Não tem medo de continuar em família fazendo a obra de Deus. Porque Deus sustenta, Deus guarda. Outro dia eu trago outras fotos. Pode tirar. Vamos voltar aqui, porque o pessoal já riu bastante ali da Branca de Neve. Mas, meu pai, essas fotos mostram amor, carinho, família, dedicação. Uma mulher que há mais de 40 anos está do teu lado, apaixonada. Sabe o que é isso? Isso é árvore frondosa, árvore frutífera. Então, quando eu olho para os heróis e heroínas da fé, eu posso dizer que em casa eu sempre tive um herói. Para olhar, copiar, imitar. Obrigado. Obrigado por isso. E claro, que nós possamos também entender que Deus fala conosco. Para que nós venhamos na nossa jornada escolher ser árvore. E só tem um segredo. Não é a gente, é Ele. Não é a nossa capacidade, é Ele.
Por isso precisamos estender as nossas raízes para Deus, para sermos relevantes. Eu finalizo com o verso 9 e 10, porque depois que o próprio Senhor faz essa comparação, Ele vai dizer assim, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E daí o verso 10 é o próprio Senhor respondendo, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Sabe por quê? Eu entendi essa palavra. Que na nossa vida, de tantas vozes e tanta aparência, tem arbusto se declarando árvore frondosa. Tem arbusto batendo no peito e dizendo que é o tal. Mas o Senhor, dele não se engana. Ele esquadrinha o coração. Ele prova pensamentos. E isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Meu Pai, eu sei que isso que o Senhor vive hoje, essa honra da igreja, essa honra da convenção, essa honra de pastores amigos que estão aqui, é porque o Senhor tem sondado o seu coração, Deus tem esquadrinhado a sua alma, e Ele sabe que você é árvore frondosa, Ele sabe a tua essência. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue fortalecendo os teus passos, resplandecendo o rosto sobre ti e sobre a igreja que o Senhor pastoreia, sobre esse campo de Santa Catarina e Sudoeste Paraná. E que nós, igreja, possamos tomar essa decisão de todos os dias, estender as nossas raízes para Deus, receber dele nutriente, para que nós também sejamos bênção sobre a vida daqueles que nos seguem.